Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Maíra, eu sou formada em Geografia pela FRJ e atualmente sou mestranda do programa de pós-graduação. Eu e a Daniela, a gente hoje tem uma apresentação para apresentar, né, para falar um pouco em conjunto sobre, mais especificamente, o corredor de Nacala e as duas nossas áreas de pesquisa. Acredito que esteja aparecendo aí direitinho para todo mundo. Aparece a capa do slide? Sim. Tá. Então, dentro de um estudo de um desenvolvimento regional, a gente estuda duas áreas, né? Eu fiz a minha graduação, né? Minha monografia, inclusive, pensando no ProSavana e a Dani na mineração em TET. E aí, a gente a gente faz parte, na verdade, né, de um projeto um pouco maior, que seria em relação a esse desenvolvimento regional acerca do corredor de Nacala. Eu vou apresentar aqui, tudo bem, Dani? Só para mostrar o corredor em si. Não, sem problema. Tá. Bom, tem um mapa aqui já de cara mostrando para a gente, né, o trajeto, o percurso e a espacialidade do corredor, que ele liga a cidade de Nacala, que é uma cidade portuária, uma cidade litorânea, adentrando mais ali o continente, sobretudo adentrando o próprio território de Moçambique e fazendo ligação, inclusive, com o Malawi. E aí o corredor de Nacala, ele vem com essa ideia de ter projetos que integrem ao longo do seu eixo de transporte, pensando num desenvolvimento regional. Então, por isso que quando a gente fala da parte central, né, do corredor, a gente trata do ProSavana, e da parte mais interior, mais a oeste, a gente trabalha sobre a mineração de TET. Lembrando que o corredor ele tem um eixo, né, um eixo troncal muito voltado, né, para a própria atividade da ferrovia, né, que é a ferrovia de Nacala, que a gente está vendo aí em foto. Em relação ao ProSavana, que foi o meu estudo, né, o ProSavana, ele é um programa, né, inserido dentro desse contexto, né, do corredor de Nacala, e é um programa de modernização agrícola, a partir, né, de um acordo, né, de uma iniciativa trilateral entre Moçambique, Brasil e Japão, junto com as suas agências de cooperação, a ABC e a JICA, que vão fazer meio que uma transferência de técnica e o auxílio também da própria Embrapa aqui do Brasil. E aí o ProSavana, ele tem uma área de atuação, né? Uma área, na verdade, tinha uma área de planejamento de ser implementada, né? No que compreende a província de Nampula, Zambésia e Niassa, que são áreas que têm uma característica parecida com o Cerrado brasileiro, onde já teve esse tipo de experiência de modernização agrícola. Dani, é você. Dentro dessa proposta do corredor de Nacala, a gente vai abordar sobre a mineração em TET, onde ela vai ter essa relação entre os projetos de mineração dentro do corredor e o seu desenvolvimento, tendo uma relevância muito importante o projeto minerador em TET, porque ele vai apresentar efeitos desencadeadores no espaço, né, integrando assim espacialmente os projetos de mineração ao longo do corredor, mas principalmente também integrando todo o processo, né, espacial. Eu coloquei aqui, no caso, né, a participação da construção da geografia brasileira na África subsaariana, né, mas isso aqui tem a ver também um pouco com o nosso processo de estudo, né, dentro desse tempo que a gente preparou dentro da monografia, dentro das iniciações científicas, dentro do processo de construção também de artigos. Pode passar, Maíra, por favor. Passo. Então, dando sequência, para falar especificamente do ProSavana e a Dani retomar e aprofundar aí na mineração em TET, a gente só quis apresentar um pouquinho sobre os dois projetos e cada uma tratar do seu objeto em questão. O ProSavana, ele tem algumas singularidades, ainda que seja meio que uma tentativa de transferência da realidade que foi implementada no Centro-Oeste para o Centro-Norte de Moçambique, que são a partir, sobretudo, né, dessa cooperação Sul-Sul, de um contexto, né, de cooperação Sul-Sul, sobretudo de uma presença maior do Brasil na África, né, ali por volta, né, mais ou menos dos anos de 2010 até 2014, e vem dentro de um contexto, né, dessa problemática da questão da modernização dos espaços rurais africanos. É muito falado, né? Até o próprio Frederic costuma falar muito disso, que são termos utilizados mais
no sentido do afropessimismo, né, das questões de insegurança alimentar dentro do conflito africano, das crises alimentares. Mas em certos países isso acaba sendo uma realidade, abrindo mais ainda, né, essas análises em certas regiões, isso também é uma realidade. Então, a questão da modernização, ela é uma problemática a ser pensada, e o ProSavana, ele vem com esse objetivo, né, de tentar superar as crises alimentares que acontecem dentro do território moçambicano. E por isso associado, né, à ideia de um corredor de desenvolvimento, em modernizar essa agricultura, mas também pensar num desenvolvimento regional associado ao próprio eixo do corredor. Só que existem algumas diferenças que elas são mais significativas diante desse processo, né? Porque se a gente for comparar o que era o Cerrado brasileiro durante o período de implementação dessas técnicas mais modernas, mais avançadas tecnologicamente, embora eles não fossem também, né, um vazio demográfico, como era dito por muito tempo, já tinham ali algumas concentrações populacionais, ainda assim era um quantitativo muito menor do que comparado, né, com o que a gente encontra nas províncias que compreendem a área do pré-savana, né, que é cerca de 45% da população total moçambicana está presente nessas 3 províncias que a gente falou. Sendo que, além desses 45%, tem uma maioria de predominância feminina. Isso está muito relacionada à própria produção agrícola já da região. Em termos dessa cooperação, né, a ideia da cooperação é promover um aumento dessa produção agrícola, sobretudo para comercializar os excedentes daquilo que é produzido nas machambas. E aí, como aumentar, então, essa produção agrícola, né? A partir da inserção de um pacote tecnológico, sistema de irrigação, insumo, fertilizantes, e junto de uma transferência técnica de como reproduzir e como utilizar esse pacote tecnológico. Só que, claro, né, se a gente for pensar nesses insumos químicos, nesses sistemas de irrigação, em fertilizantes, todos esses pacotes que foram mesmo implementados no Cerrado brasileiro, eles envolvem um alto custo de capitalização para que seja investido nessas fazendas. Então, pensar nisso, em estimular, né, o uso maior de um pacote tecnológico, envolve também pensar em como essa população ela vai ter acesso a esses insumos, como ela vai ter acesso, por exemplo, a esse pacote tecnológico. Então, isso viria, né, deveria vir, pelo menos, a partir, né, de mecanismos de financiamento, de crédito, em que possibilitasse eles a esse acesso. Mas, pensando nessa ideia do desenvolvimento regional, né, das savanas, o projeto ele tem algumas questões por si só, já logo no seu princípio, no seu início, que são algumas críticas muito válidas, né, por parte da população, que é acerca da governança do projeto, né? O projeto ele é pensado entre esses três agentes, né? O Brasil, Moçambique e o Japão, mas a própria população que a gente acabou de comentar, que é uma população expressiva na região, ela não participa muito da elaboração do plano diretor, ela não participa muito da elaboração de como pensar essa modernização, de como pensar a implantação dessa tecnificação da produção. Então, tem aí uma certa ausência, né, de escuta pública. E, junto disso, vem uma questão de insegurança fundiária, né, de um receio da população local em perder os títulos dos seus doates em função de repente, não estar tendo um tipo de produção que seja produtiva. E aí, na verdade, esse projeto acabar se tornando, né, muito mais uma exportação de um modelo de agronegócio que a gente vê aqui no Brasil. E o próprio projeto, ele segue a lógica do Prodescer, que foi esse projeto implementado aqui no Centro-Oeste brasileiro, que, como está no slide aí para a gente, né, ele tem como objetivo melhorar e modernizar a agricultura para aumentar a produtividade, a produção e diversificar a produção agrícola. Só que o próprio diversificar já é um pouco contraditório, já é um pouco complexo de como alcançar isso. Porque quando a gente vê esses grandes projetos sendo implementados, isso acaba sendo meio que um estímulo, de modo geral, tá? Sem considerar cada especificidade, mas de modo geral, um estímulo à concentração fundiária e, obviamente, também um estímulo a grandes monoculturas. Então, entra meio que num dilema de um desenvolvimento socioespacial ou, inclusive, chegar a agravar a insegurança alimentar. Dani, você. Já voltado para o projeto de mineração dentro do corredor, a gente vai trabalhar sobre o extrativismo. O extrativismo, como a Costa ele mesmo diz, que são as atividades que removem grandes volumes de recursos naturais e que não são processados
sobretudo para exportação. E a gente vai ter nesse mapa de localização as áreas de extrativistas e Moatize, especialmente na bacia do Zambeze, que ela é uma das maiores bacias carboníferas do mundo, com 25 bilhões de toneladas, e que ela vai ser um polo de desenvolvimento da mineração a partir da década de 2000, né? E ela vai atrair os investimentos diretos estrangeiros, né? Os IDEs, onde 43% desses IDEs eles vão ser voltados para a indústria da mineração. Pode passar, Meira. Obrigada. E ao identificar esses atores que vão estar atuando, direto ou indiretamente envolvidos, né, e as suas análises funcionais e territoriais, a gente aborda um pouco dentro dessa tabela quem são essas empresas, os seus países de origem, a sua localização dentro da bacia, as suas áreas de exploração, sua produção e o início da sua produção, né? A gente dá destaque à Vale, que ela tem a maior produção e, né, uma das maiores áreas de área de exploração. Então, a gente pode identificar um pouco desses atores através dessa tabela. A gente também tem a mina antiga da Rio Tinto, que fica em Benga e Zambeze. Ela também vai ser uma das maiores em exploração. E os demais atores também que são importantes para estar identificando. Pode passar, Maíra, por favor. E estudar os dispositivos de extração e o transporte desse carvão que vai integrar dentro do corredor de Nacala, né? O projeto de mineração ele vai ter um fator importante no seu suporte logístico, né? Então, por isso que o corredor ele é tão essencial para a escoação do carvão, né? E as suas minas como esses objetos de extração. Pode passar, Maíra, por favor. E a análise também da evolução dos indicadores socioeconômicos nesse recorte espacial. Por ser uma extração de uma commodity mineral, né, ela vai ter oscilação nos seus preços e vai ter um fenômeno muito grande de dependência. Né? A gente pode ver aqui na produção de carvão de toneladas de Moçambique, onde ela vai ter um aumento expressivo ao longo do tempo, né, diante dessa tabela. E que ela não tem necessariamente um beneficiamento. Então, o que acontece? Você tem um tecido produtivo monocentrado e tem poucos efeitos desencadeadores dentro do processo. Logo, você vai ter uma renda não distribuída localmente. Pode passar, Maíra, por favor. Como considerações finais, a gente tem esse grande projeto de magnitude, né, numa região periférica de Moçambique, onde ela vai apresentar múltiplos fenômenos de polarização, uma polarização que ela é setorial, de uma produção também, uma polarização, que ela é espacial nos seus fluxos de IDE, dentro dos sítios extrativistas e no corredor de Nacala, uma polarização que ela é de fluxos também populacionais. A gente não abordou necessariamente nesse momento sobre esses fluxos populacionais, mas também o peso dessas grandes corporações na reestruturação do espaço. E também se a mineração ela tem um papel de desenvolvimento para a região realmente. Pode passar, Maíra. Bom, da minha parte, né, a gente pensou em botar as considerações finais juntas, né, já pensando o corredor como um todo. Da minha parte, eu acabo reiterando alguns questionamentos, né, dessa produção. Ela está acabando sendo muito mais voltada, né, para uma agroexportação, para um modelo de agronegócio que foi instaurado no Brasil, né, e sendo transportado, né, para Moçambique, ou seja, aquilo que estaria sendo estimulado com o ProSavana, ao invés de estimular a própria segurança alimentar, ela provocaria ali, teria como uma consequência maior uma insegurança, muito em função daquela produção, ela está muito mais voltada para uma agroexportação. E isso acaba sendo muito reiterado pelo próprio modelo do projeto sendo instalado, né, sendo implementado, dentro de um corredor, que é uma lógica bem troncal, né, bem de escoamento de produção e que vai até o Porto de Nacala voltada para ser comercializada para fora, né?
E aí, a partir de alguns relatos, né, de algumas leituras que a gente fez, a questão de modernizar a agricultura, né, de almejar aí uma segurança alimentar, isso não é rejeitado pela população local. É muito mais uma questão de uma reformulação adequada aos interesses regionais, aos interesses locais e menos às demandas dos mercados internacionais, o que agravaria a insegurança alimentar, né? Então, além da questão da insegurança alimentar, né, os próprios impactos que a gente vê no centro-oeste brasileiro, eles tenderiam também a serem transportados para a região centro-norte de Moçambique, né, como uma concentração fundiária, um estímulo ao êxodo rural, algo que seria muito mais agravante, considerando que tem um quantitativo considerável, né, da população, uma degradação ao meio ambiente, né, e junto disso, na verdade, mais recentemente, o Pro-Savana ele foi totalmente cancelado, mas junto disso a gente consegue, então, meio que conversar, tanto da minha parte da minha pesquisa com a da Dani, dos intuitos e das lógicas desses projetos que são implementados no corredor, se eles realmente suscitam esse desenvolvimento regional ou se eles atendem muito mais a demandas exógenas, né, demandas externas, do que uma dinamização regional e voltada, não apenas para uma dinamização regional, mas voltada para aquela população local. É isso.